Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nada melhor do que resolver um exemplo para treinar o que vocês já aprenderam até agora. Imagine o seguinte: colocam-se 50 gramas de gelo a 0 graus em 100 gramas de água a 30 graus contidos num calorímetro de capacidade térmica desprezível. Ao ser atingido o equilíbrio térmico, qual é a temperatura e qual é a massa de água existente no calorímetro? Vamos lembrar que quando nós temos um calorímetro de capacidade térmica desprezível, não ocorre troca de calor entre o meio externo e o meio interno do calorímetro. Como nós temos água líquida a 30 graus e gelo a 0 graus, a água líquida irá ceder calor para o gelo. O calor cedido pela água poderá ser suficiente para derreter todo o gelo e ainda aquecer a água que foi formada deste derretimento, ou ainda será suficiente apenas para derreter a massa de gelo ou parte da massa de gelo. Como nós vamos descobrir isso? Nós vamos calcular a quantidade de calor necessária para derreter 50 gramas de gelo a 0 graus e vamos descobrir também a quantidade de calor fornecida por essas 100 gramas de água que passaram de 30 para 0 graus. Eu vou chamar de QG a quantidade de calor recebida pelo gelo. Vamos considerar que toda a massa de gelo foi fundida. Como nós estamos falando em fusão, nós vamos calcular a quantidade de calor latente, sendo o calor latente o produto entre a massa de gelo e o calor latente de fusão da água. A massa de gelo no sistema é igual a 50 gramas e o calor latente de fusão da água é igual a 80 calorias por grama. O calor necessário para derreter todo o gelo é igual a 4.000 calorias. Vamos calcular agora a quantidade de calor perdida pela água. Ao passar de 30 para 0 graus, houve apenas variação da temperatura da água e não mudança de estado físico. Então, para a água, a quantidade de calor é dada pelo calor sensível. O calor sensível é o produto entre a massa, o calor específico da água e a variação da temperatura. A massa de água é igual a 100 gramas, o calor específico da água é igual a 1 e a variação da temperatura é igual a menos 30, já que a temperatura final é 0 graus e a temperatura inicial era de 30 graus. A quantidade de calor total fornecida pela água é igual a menos 3.000 calorias, ou seja, a água forneceu uma quantidade de calor menor que é necessária para derreter toda a massa de gelo. Então, entre esses dois cenários, o que aconteceu no interior do calorímetro foi o cenário 2. O calor fornecido pela água foi suficiente apenas para fundir parte da massa de gelo. Então, nós veremos para o gelo uma linha reta constante referente à fusão na temperatura de 0 graus. Daí, o exercício já pergunta qual é a massa de água existente no calorímetro. Inicialmente, no calorímetro, havia somente 100 gramas de água líquida, mas com o derretimento de parte do gelo, a quantidade de água líquida irá aumentar. O que nós temos que descobrir então é a quantidade em gramas de gelo que derreteu. Para isso, nós vamos considerar o seguinte: a quantidade em massa de gelo derretida é igual a x, enquanto a quantidade de água líquida no calorímetro é igual a 100 gramas. A temperatura inicial e final do gelo será igual a 0 graus, enquanto a temperatura inicial da água é 30 e a temperatura final também é 0 graus, já que no equilíbrio as temperaturas são iguais. A variação da temperatura para o gelo é igual a zero e para a água é igual a menos 30. Pensando na quantidade de calor recebida pelo gelo, será igual ao produto da massa vezes o calor latente de fusão da água. A massa de gelo que derreteu é igual a x e o calor latente de fusão da água é igual
a 80, ou seja, a quantidade de calor recebida pela massa de gelo que derreteu é igual a 80x. A quantidade de calor cedida pela água nós já calculamos anteriormente e encontramos o valor de 3.000 calorias. Aplicando o princípio geral da troca de calor, que nos diz que a quantidade de calor recebida pelo gelo mais a quantidade de calor cedida pela água é igual a zero, nós podemos dizer que 80x menos 3.000 é igual a zero. 80x será igual a 3.000, x será igual a 3.000 sobre 80. X, portanto, é igual a 37,5 gramas. Essa é a quantidade em massa de gelo que fundiu, ou seja, foi incorporada à água líquida que já existia no calorímetro. A massa total de água no calorímetro após o equilíbrio será então igual a 100 gramas mais 37,5 gramas, o que nos dá 137,5 gramas de água líquida no equilíbrio químico. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.